Na região mais nobre da cidade e no local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo o conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas farão de cada instante um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. Realização JZ Moraes Empreendimentos Imobiliários. Acrílicos PVCRIO, comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bottoms, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao CEAGESP. Olá, boa noite, eu sou o delegado Pupim e este é o programa Justiça Cidadã, hoje dia 27 de agosto de 2013, ao vivo, ao vivo e a cores aqui na TV Votorantim. Ufa, que alegria, né? Hoje, terça-feira, faltam para encerrar o ano 126 dias, hein? Um pouquinho mais de uma centena, vai se preparando aí, hein? Este é o Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Todas as terças-feiras, aqui, somente aqui na TV Votorantim, você tem um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assunto jurídico de uma forma simples, prática e objetiva. Ligue e participe através do telefone 3247-1010. É esse que está aí na telinha. Está no seu GC, é o telefone fácil da TV Votorantim. Por isso eu peço a sua participação. Aliás, em face da sua participação é que o convidado de hoje, a personalidade de hoje, está voltando ao programa para dirimir, para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos e amigas telespectadores. Muito bem, acompanhe também através do site tvvotorantim.com.br ou através do site do programa tvjustiçacidadã.com.br. Aliás, o site tvjustiçacidadã.com.br, você poderá pesquisar multas, pontuação da sua Carteira Nacional de Habilitação, fazer boletim de ocorrência eletrônico e também tirar o seu atestado de antecedentes criminais, desde que a sua carteira, seu RG, tenha o dígito e seja do estado de São Paulo. Cibele Freitas fez um pequeno resgate histórico, trazendo como data, hoje, dia 27 de agosto, o dia do psicólogo, dia do corretor de imóveis. Essa profissão última tem que até fazer um concurso, né, para ser credenciado. Existe o Conselho Regional, o CRECI. Então, um abraço aí aos corretores de imóveis. E quem que nasceu no dia 27 de agosto? Aqui diz que 27 de agosto de 551 a.C. nasceu Confúcio, filósofo chinês. Em 1955, nasceu Sandra de Sá. Lembra? Antes era Sandra Sá, agora colocou de Sá, para dar sorte a essa cantora brasileira. E faleceu em 1974, dia 27 de agosto, Lupicínio Rodrigues, compositor brasileiro. Esse é o Justiça Cidadã. E a personalidade de hoje, você pediu e ele está retornando. Justamente para quê? Esclarecer assuntos do direito trabalhista, em especial doméstica. Como é que é? Essa lei pegou, não pegou?
E quais são as dúvidas? Temos várias dúvidas. Estamos recebendo, nessa data, que já se encontra nos estúdios da TV Votorantim, doutor Márcio Tomazella, meu amigo advogado, brilhante advogado, diga de passagem. Boa noite, doutor Márcio Tomazella. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite do Justiça Cidadã. Saiba que a participação muito nos honra. Eu que agradeço, doutor Pupim, pelo convite recebido aqui na Justiça Cidadã. Realmente é um prazer imenso estar aqui. Gosto bastante de estar com vocês aqui. E esse trabalho que a gente faz, de estar vindo divulgar, espero que a gente consiga contribuir com as pessoas que têm essas dúvidas e a gente possa esclarecê-las. Obrigado mesmo. Com certeza, dúvidas nós temos bastante, né? E até antes de entrar aqui nos estúdios da TV Votorantim, você deparou com vários amigos seus, dentre eles o presidente Wellington Kermes, né? Teu grande amigo também, né, Márcio Tomazella? É verdade, o Wellington Kermes é um grande amigo aqui da TV Votorantim. Nós trabalhamos junto na Prefeitura de Sorocaba e a gente resgata aquele tempo que a gente até fazia trabalho junto de campanha e tudo mais. E o Wellington, é um prazer muito grande ver que ele galgou essa posição que ele está tendo aqui e um programa muito bom que ele tem trazido em toda a televisão dele, inclusive a Justiça Cidadã. Maravilha! E hoje nós vamos falar, doutor Tomazella, sobre essa lei trabalhista, uma lei que uma lei que veio para pegar, é a lei das domésticas, né? Então, você que é patroa, você que trabalha como doméstica, tem que saber, sim, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Para isso, a Cibele Freitas trouxe, né, um pequeno vídeo para a gente começar, para iniciar o nosso bate-papo. Carlos André, tá no ponto? Vamos lá, Carlos André. Relação patroa e empregada nesta casa é antiga. Dona Leni e Tereza estão juntas há 18 anos. A doméstica é registrada e ganha 2 salários mínimos. Com as alterações na lei, Dona Leni já sabe que vem novos gastos por aí. Eu acredito que muita gente vai ter que conversar com as suas empregadas. Com as mudanças, o custo de uma empregada doméstica vai subir 40%. Um dos pontos que mais despertam dúvidas é o cálculo da hora extra. Uma empregada que ganha R$1.000, por exemplo, trabalhando 44 horas semanais, recebe cerca de 4,50 por hora. Para saber o valor da hora extra, é preciso multiplicar esse por 1,5, já que a hora extra vale 50% a mais do que a prevista na jornada. Neste caso, ela vai custar quase R$7. 5 horas extras por semana somam mais de R$130 a mais no final do mês. Uma corrida contra o tempo. Os patrões vão ter apenas uma semana para se preparar e colocar em prática todas as mudanças previstas pela nova lei. No meio do caminho, entre as necessidades do empregador e os direitos das domésticas, soluções para que ninguém saia no prejuízo. Para quem não quer ter vínculos com a empregada, algumas empresas oferecem o serviço de doméstica terceirizado. É uma espécie de diarista, custa cerca de R$45 por hora. O cliente paga na medida que ele usa. Essa demanda nossa vem aumentando a cada vez mais com o passar desse tempo. Para mim foi uma grande vitória. Maravilha, doutor Tomazella. Esse é o vídeo, essa é a realidade. Está mais caro mesmo para os patrões, ou seja, manter essa empregada doméstica? Não há dúvida que agora ficou mais caro para os empregadores, aí, para os patrões, né? Normalmente é uma pessoa física que faz essa contratação, mas essencialmente, eu em especial, as horas extras que passaram também a ser direito das domésticas. Então, ela registra em carteira as horas extras, adicional noturno, ela passa a ter fundo de garantia, as férias que já eram concedidas continuam valendo. Então, são vários direitos que foram inseridos aí, igualando ela aos trabalhadores comuns e, claro, isso vai pesar um pouco mais no bolso do patrão. Agora, mas também nós temos que ser justos, né? Essa é nossa linha. Também não poderia deixar de ter essa lei, eu acho que é até tardia, porque todos tinham direito a esses benefícios na Constituição Federal, mesmo as domésticas. Eu também vejo assim, eu acho que demorou bastante, acho que veio tardio isso, uma coisa que a gente anseia já há bastante tempo, nós que somos assim, viemos da área social e trabalhamos com
o direito, em especial a área trabalhista, nós vimos isso como se fosse uma rejeição até, de certa forma. Ela foi, de certa forma, excluída durante muito tempo. E agora sim, ela vem ingressando nos direitos normais do trabalhador e adquirindo muitas coisas que, desde há muito, as outras pessoas têm. Afinal de contas, ela é uma pessoa de total confiança. Você não pode ter uma pessoa qualquer trabalhando para você. Então, há necessidade de você também fazer a contraprestação. E esta contraprestação, claro, sai um pouco mais caro, mas nada mais justo do que isso. Qual que é o horário, ou seja, uma doméstica, porque a gente sabia, e acho que é muito normal, pelo menos era normal, ela chegava, entrava em casa, ficava lá de manhã, à tarde, à noite tinha que cuidar um pouquinho da criança e acaba trabalhando, ir embora lá pelas 6, 7, 8, 9 horas da noite, porque de repente até para a esposa, para a patroa chegar, e ela trabalhava ali mais de 8 horas de trabalho. Qual que é a jornada de trabalho de uma doméstica? Agora, com essa regulamentação, passou a ser de 8 horas semanais, né? Ou 48 horas diárias ou 44 semanais. Então, ela vai fazer uma jornada de 8 horas diárias com 1 hora de intervalo para a refeição e, ao sábado, essas 4 horas complementares para você formar essas 44. Se, de repente, quiser estender a jornada diária para não ter que trabalhar ao sábado, também é possível. Então, vai trabalhar 8 horas e 48 minutos todos os dias da semana, excluindo o sábado. Então, passou a ser esta a jornada adequada. A partir daí, trata-se de horas extras e tem que pagar como extra. Então, para quem está em casa, possa compreender ainda melhor, doutor Tomazella, se for trabalhar de segunda a sábado, trabalha 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. E se por acaso estender, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 9 horas, de repente a patroa não chegou e a doméstica tinha que ficar um pouquinho mais na casa para cuidar do nenê ali, paga-se hora extra? Sim, a resposta é positiva. Deverá pagar horas extras e isso será conferido num cartão de ponto, que pode ser até manual, manuscrito. Inclusive, tem vários sites aí que estão lançando cartões de ponto para fazer essa conferência, para você ter essa possibilidade de saber quantas horas você estendeu a sua jornada. E, a partir dessa 8ª, então, é hora extra. O que a gente tem que deixar claro é que pode ser que haja aí uma confusão entre 4 horas no período da manhã, 4 horas no período da tarde, e você tem 1 hora de intervalo para refeição. Esta hora não contabiliza na jornada, então não é 9 horas, não são 9 horas. Ela trabalhou 4 e mais 4 e descansou 1 hora. O que a gente aconselha a fazer é que permita que ela, nesse intervalo para refeição, ela possa se ausentar da casa, sair da casa e esse horário seja livre. Porque se você fizer ela trabalhar no intervalo para refeição, o que é proibido, terá que pagar como extra e terá ainda que provavelmente fazer uma indenização por ter impedido ela de ter esse descanso obrigatório. E como é que eu faço para comprovar esse ponto, essa frequência? E como é que é feito? Em que cartão de ponto que é? Tem que ter a assinatura do empregado, do empregador ou não? O conselho mais adequado é que seja ela própria, a empregada doméstica, isso já seria uma proteção até do patrão, que a empregada doméstica coloque a hora de entrada no cartão, a hora de saída para a refeição e a hora de retorno para o trabalho e também a hora de saída. E ao final do mês, ou até da diária que ela faça, do dia que ela trabalhou, o patrão também coloque lá um vistinho dele, dando aval ou cientificando de que está de acordo com essa jornada e essa é a adequada jornada feita no dia. Eu me recordo, doutor Tomazella, uma doméstica trabalhava na casa de um amigo nosso e ele era um recém-casado, não tinha filhos ainda, então ele combinou com a moça, olha, eu preciso de você aqui de manhã e à tarde. Mas como nós não temos filho ainda, gostaria que você viesse aí, pelo menos no começo, agora que não vamos precisar muito, porque o apartamento é pequeno, que você só venha no período da manhã. E assim foi feito. Muito bem. Decorrido aí um ano e meio, aí nasceu a criança, o filho desse casal, nosso amigo, e ele pediu para que essa doméstica cumprisse, ou seja, a jornada de trabalho de manhã e à tarde, o que foi recusado por essa doméstica, dizendo o seguinte, não, eu trabalhava de manhã, agora eu já adquiri
uma estabilidade nesse horário e já arrumei um emprego à tarde e não vou trabalhar. E parece que isso daí foi até uma contenda judicial e parece-me que ele perdeu, é isso mesmo? Como é que funciona isso daí? Com essa nova regulamentação, essa nova lei, isso daí era antes da lei. Tá. Na verdade, assim, agora, com essa regulamentação que teve, terá que fazer uma adequação disso. Ela não pode se recusar a cumprir uma jornada de 8 horas, até o conselho que a gente dá, não deve se recusar a cumprir essa jornada de 8 horas, pois é esta a jornada de trabalho. Atine uma jornada menor, então vai ter que se adaptar, porque se o empregador também não vai poder reduzir a jornada dela e reduzir o salário, não tem como reduzir o salário, vai ganhar a mesma coisa. Então, é justo que passe a cumprir a jornada integral, essa de 8 horas ou 44 semanais, para poder não só atender a lei, mas, de certa forma, fazer a contraprestação adequada em relação ao salário dela. E aquele empregador, o patrão, que deixa de registrar a sua funcionária, ele incide em algum crime também ou não? Fora o aspecto trabalhista? O aspecto trabalhista é o mais importante e o mais adequado. Existe algumas penalização feita pelo Ministério do Trabalho pela falta do registro, mas isso não reverte em favor do trabalhador, isso reverte em favor do Estado e do governo, porque ele deixou de fazer o registro. Quando você faz o registro e ele passa a regularizar os depósitos fundiários e os depósitos do INSS junto à Previdência, os pagamentos do INSS junto à Previdência Social, acaba regulamentando essa situação irregular. Então, a pena é uma multa do Ministério do Trabalho, mas, em especial, o registro em carteira e o pagamento dos direitos do trabalhador. Maravilha. Doutor Márcio Tomazella, brilhante advogado trabalhista, hein? Está com o escritório onde, doutor Márcio? Eu tenho escritório ali na Rua Mascarenhas Camelo, 280, próximo daquela empresa funerária O Céu ali. E estamos estabelecidos já há algum tempo ali. A gente atende, assim, bastante gente, sou advogado do Sindicato dos Vigilantes também, e nesta área trabalhista, nós temos, assim, uma demanda bastante grande, inclusive de dúvidas, de processo trabalhista. Agora, quando o senhor falou em vigilante, parece que amanhã é dia do bancário, E falar em bancário e vigilante, a pergunta, banco pode abrir sem ter vigilante? Essa é uma questão bastante importante, que os bancos acabaram, nós temos aprovação até de lei municipal, não só a lei federal e também lei municipal, que garantem e obrigam, na verdade, os bancos a terem vigilantes que portam arma para poder abrir agências bancárias. Sem isso, eles não podem funcionar e nem abrir as agências bancárias. Agora, mas também há abuso por parte de alguns vigilantes aí, não tocando aquela porta com catraca, hein, doutor Tomazella? Que a gente vê na televisão, em jornais, que solicitam até que o homem e a mulher cheguem até a arrancar a camisa, a calça, o tênis, a blusa. O que é isso aí? Realmente, existe realmente uma questão bastante difícil, eu vou dizer em favor dos vigilantes. Me perdoe as pessoas que são usuárias do banco, eu acho que o vigilante precisa ter bom senso, realmente precisa ter bom senso, mas essa porta não é dominada por ele quando bloqueia. Ele trabalha com a liberação. É possível um vigilante liberar a porta? Isto é possível, desde que ele tenha autorização do gerente da agência. Então, ele libera a porta, mas ele não tem como bloquear a porta. Então, há controvérsias, hein, ou não? Então, essa porta aí, automática aí é travada por quem? A porta automática é travada pelo sistema eletrônico. Não é pelo vigilante. Humano. Ele não tem, o aparelho dele só pode destravar a porta, não travar a porta. Ele não consegue travar a porta. É o sistema eletrônico que trava a porta. Isso é importante, o senhor esclarecer. Se de repente o vigilante vê alguém suspeito querendo entrar e quiser travar a porta, ele não tem esta possibilidade. Ele tem que correr lá e pôr o pé na porta se quiser travar, se vê alguma atitude suspeita. A porta do vigilante, ele só
tem a possibilidade de destravar. Mas aí ele vai contra a orientação do banco e contra a chefia dele. Ele destravar uma porta que está sendo travada eletronicamente porque constatou a presença de um metal, é complicado. Ele não tem possibilidade de ter esse discernimento. Então, o travamento da porta bancária não é feito pelo vigilante, é feito pelo sistema eletrônico. O destravamento da porta é possível, sim, o vigilante destravar, mas isso só com a autorização do gerente da agência. Inclusive isso daí tem incidido várias ações judiciais aí, contrariando muito a algumas pessoas que são ali, que ficam no meio dessa roleta aí, né, doutor Tomazella? E aí, o que fala no direito trabalhista, quando o senhor fala das provas, né, que esse cartão ponto é um cartão para que tanto o patrão como o empregado tenha a prova, dizendo que trabalhou aquele horário, aquela jornada de trabalho. O e-mail tem alguma validade também em detrimento de prova testemunhal? O e-mail, aquela mensagem eletrônica? O e-mail nós chamamos de, na Justiça do Trabalho, ou até na prova civil de qualquer processo, a gente fala que ele tem início de prova e prova. Início de prova porque através do e-mail eu consigo chegar no IP da pessoa que fez o e-mail, nós temos horário, nós temos como saber se este e-mail, de onde ele se originou, se este e-mail veio da pessoa que a gente está acusando de ser ela autora daquela escrita que está lá. Então, a gente tem, sim, que levar em consideração isso, inclusive em detrimento de testemunha. É uma prova bastante cabal, usada na Justiça do Trabalho, usada na Justiça Comum também, os e-mails. Claro, que você consiga chegar à fonte deste e-mail. E isto é possível para quem trabalha com informática, sabe certinho isso, que é possível você identificar quem mandou o e-mail, que hora foi feito isso, porque tem um IP registrado, tudo lá. E isso passa a ser usado nos processos como prova normal. O que é difícil é saber aquele IP de quem que é, ou não, ou é fácil também. Para saber de quem que é aquele IP, não tem que saber através do servidor do Google, ou não? Não, vamos dizer assim, alguém que tenha a possibilidade de informática ou pedir para a justiça fazer a quebra para poder descobrir de quem é esse IP. Lógico, nós temos a nossa privacidade, mas, por exemplo, se você vai num LAN house, por exemplo, o IP, já sabemos de quem é o IP, porque foi realmente dali. Embora muitas pessoas possam usar o computador, a identificação dele está perfeita, legalmente feita. Vamos dizer, precisa de instrumentos para a gente, por exemplo, chegar no Google ou chegar em quem você tem o e-mail para poder descobrir, talvez até tenha que ser isso. Mas, à medida que você manda o e-mail, sempre tem aquela que intercepta a sua mensagem, que conhece a sua mensagem, que autoriza que aquela mensagem prossiga. Então, claro, precisa de uma autorização judicial para você quebrar a privacidade disso e conhecer o IP de alguém. No tocante a direitos do empregado doméstico, no caso, sendo ele dispensado sem justa causa, mesmo sendo sem justa causa, ele tem direitos. Claro, ele sendo dispensado sem justa causa, aí sim, talvez nesta questão que ele tenha mais direito, né? Ele vai ter a liberação do fundo de garantia agora, porque nós vamos ter fundo de garantia para o empregado doméstico. E o empregador é obrigado a fazer esse depósito mensal? Mensalmente ele é obrigado a fazer o depósito do fundo de garantia. O que existe aí na nova legislação é uma diferença para os trabalhadores comuns. Nós temos agora no fundo de garantia, e esta proposta já foi aprovada, em que o patrão vai fazer um recolhimento de 20%, incluindo aí os 8% do fundo de garantia, o INSS, e uma novidade bastante interessante, 3,2%, desses 20% que ele vai reter do salário, serão depositados como se fosse uma poupança forçada, para que no final ele tenha isso como uma multa dos 40% para a dispensa. Então, se ela for dispensada sem justa causa, este valor que foi depositado mês a mês de 3,2% será entregue à ex-empregada, a doméstica no caso. Se por acaso ela for dispensada por justa causa, esse valor será devolvido ao patrão.
esta é a novidade, né? Não sei se isso no futuro pode gerar algum conflito, né? De repente forçar o patrão, ficar forçando uma despedida sem justa causa, né? Aliás, uma despedida com justa causa, justamente para pegar o saldo do FGTS de volta, com referência só a esses 3,2%, não ao saldo de 8% que pertence ao empregado. Então, não sei se isso no futuro não vai ter que fazer uma regulamentação disso que foi recentemente aprovado. E na dispensa por justa causa? Na dispensa por justa causa, ela só pega o saldo de salário, mais nada. É uma dispensa bastante rígida e a gente também entende que deva ser assim, independente de ser, aqui a gente falar de direitos sociais e trabalhar mais em prol do empregado, a gente tem que dizer, aquelas pessoas que fazem e acontecem para que sejam dispensadas por justa causa, realmente não podem receber os direitos. Inclusive, a nova legislação agora, ela fala assim, será dispensado por justa causa aquelas domésticas, empregadas domésticas, a qualificação que tem ali, se ela fizer maus tratos com relação a filhos, a pessoa idosa, ela pode ser dispensada por justa causa. Não é uma novidade em si, porque isso já ocorria, mas isso inserido na CLT, nesta lei nova, e vai ser também inserido na CLT com relação à doméstica, eu acho bastante interessante isso. Maravilha, realmente eu acho que isso é muito importante, que tenhamos uma lei, mas que seja uma lei viva, né? Uma lei que seja efetivamente cumprida. Vamos para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Mas não esqueça, hein? Manda a tua pergunta, 3247-1010. Eu volto já. Na região mais nobre da cidade e no local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo o conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas farão de cada instante um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. Realização JZ Moraes Empreendimentos Imobiliários. Acrílicos PVCRIO, comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bottoms, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao CEAGESP. Voltamos com Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Dr. Márcio Tomazella. Olha, marca bem esse nome, hein? Márcio Tomazella. Tomazella com 2 L's, é isso não? Não, um L só. Meu pai tinha 2 L's, mas depois, quando foi nos registrar, ele colocou um L só e tirou os 2 L's. Família de Conchas ou não? Conchas, Pereiras, isso aí. É Concha quando chove vai churaco, isso? Quando chove encharco, tchau. Encharco, tchau. Esse Tomazella. É isso. Aqui, Dona Vera, mãe do Edil, grande Dona Vera. Obrigado pela sua participação, Dona Vera. Muito obrigado. Parabéns pelo programa e abraços também ao Dr. Pupim e ao entrevistado. Um abraço à senhora também. Fico muito contente, Dona Vera, com a sua participação. Vitor e Neri Laureano, que bacana, que mora no Rio Acima. Obrigado da participação. Eu vi que vocês participaram também lá do programa do Cortês. E eu ia ficar triste se vocês também não estivessem ligando para o Justiça Cidadã. Ótimo programa, esse advogado é fera. Olha, o objetivo é exatamente trazer pessoas que possam esclarecer as nossas dúvidas, né? Temos sim
direitos, né? Mas também temos deveres. Abraço a todos. Tomás Martins, grande Tomás, viu? Tomás é radialista, é apresentador. Ontem estourou de novo aqui o programa, viu? Mas que grande Tomás, homem de sucesso aqui na TV Votorantim. Abraço a todos da TV Votorantim e ao amigo Dr. Márcio Tomazella, radialista da Cacique. Oh, legal, abraço para ele também, muito obrigado. Lindinalva do Jardim Paulista, né? Quando fala Lindinalva, a gente já fala o Jardim Paulista. Jardim Paulista sem Lindinalva não é Jardim Paulista, né, Lindinalva? Beijo no seu coração também, muito obrigado. Muito obrigado por trazer sempre informações novas e boas orientações para todos nós que acompanham o Justiça Cidadã. Abraço, Lindinalva. Tatiana, que mora no Sunset. Parabéns pela excelente entrevista. Gostaria de saber se a cesta básica... Obrigado, viu, senhora Tatiana, que mora no Sunset. É Sorocaba, mas tá ligadinha no Supermídia. Se a cesta básica é obrigatória ser paga à empregada doméstica. Bela pergunta, hein? Tatiana. Oi, Tatiana. Infelizmente, esse direito ainda não foi inserido. Eu acredito que agora os patrões em domésticas partirão para os acordos coletivos de trabalho. Nas convenções coletivas de trabalho, onde tem sindicato de doméstica, isso já existe. Essa cesta básica já tem essa previsão. Mas a lei, esta lei agora não veio contemplar a cesta básica por hora. Então, somente se fizer através de acordo coletivo. E Vale Transporte? O Vale Transporte é obrigatório, a lei trouxe o Vale Transporte como uma questão obrigatória, ele é obrigatório. Então, tem que ter Vale Transporte, sim. Então, na regulamentação legal. Tem que ter fundo de garantia. Tem que ter fundo de garantia. Tem que ter o Vale Transporte. Vale Transporte, horas extras. Horas extras. Descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado. Adicional noturno. Quanto que é adicional noturno? É 20% nos horários das 22 às 5 da manhã. Difícil nós termos doméstica trabalhando neste horário, mas acaso ela venha trabalhar das 22 às 5 da manhã, esse horário é considerado horário noturno, então a hora dela é acrescida em 20%. A babá é considerada uma empregada doméstica? Sim, considerada empregada doméstica. E se ela estiver lá, dormindo no emprego, ou seja, mas cuidando do nenê ali, ela é como se estivesse trabalhando. Se ela estiver em horário de trabalho, cumprindo suas funções, ela dorme, mas cumpre suas funções, ela está trabalhando. Este vai ser o grande problema e talvez seja o divisor dessas situações. Como é que nós vamos auferir ou conferir as horas extras que a pessoa que está dormindo no serviço está fazendo? Então, tem uma regulamentação um pouquinho diferente essa situação, porque ela dormir no serviço não quer dizer trabalhar. Agora, se ela estiver trabalhando, então ela está cumprindo a função dela. Vai lá uma babá para cuidar de criança, então ela tem um horário diferenciado, adicional noturno, horas extras e tudo mais. Maria Lúcia, que mora no Vossoroca. Obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação. Um abraço a todos aí do Vossoroca. Obrigado, o programa é excelente. Um abraço a todos. Obrigado. Participe sempre conosco aqui, Maria Lúcia. João Batista, que mora no Serrano 2. Grande João Batista. Trabalhei 8 anos numa empresa e, em seguida, mais 25 anos em outra. Por estar nesta empresa há 25 anos, tenho direito à aposentadoria integral? Quem pergunta é o João Batista. Pelo que eu estou percebendo, ele tem 25 em uma e 8 em outra. Então, ele tem 33 anos de trabalho. Não sei, de certa forma, a idade dele. Mas não por 25 anos, porque nós não temos mais aquela estabilidade que nós tínhamos antigamente. Então, o fato dele ficar 25 anos numa empresa, ele não tem aposentadoria especificamente naquela empresa só por este motivo. Hoje, o INSS trata a aposentadoria com 35 anos de contribuição, aliado a 53 de idade. Estes são os requisitos essenciais para você ter uma aposentadoria integral. Existem outras formas de fazer uma proporcional? Sim, existe. Mas a integral é 35 de contribuição mais 53 anos de idade. Esse é o adequado para fazer. 53 ou 55?
Desculpa, 53. Ah, 53. 53 anos. Então, é 35 anos de serviço e 53 de idade. Isso. 35 anos, eu vou trocar a palavra serviço, me desculpa, doutor Pupim, claro, mas para a gente não fazer confusão. 35 anos de contribuição. De contribuição. E 53 anos de idade. Às vezes a pessoa até não está trabalhando, mas está contribuindo, pagando como autônomo, não tem problema. É 35 anos de contribuição com 53 anos de idade. Doutor Tomazella, tem muitas pessoas que nos procuram e trabalharam quando eram jovens em algumas empresas, mas não foram registradas. E hoje o tempo passou, elas estão querendo contar aquele 1 ano, 2 anos, 3 anos que está faltando para ter aposentadoria integral. É possível? Ou seja, ir lá numa empresa que trabalhou há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, se caso a empresa ainda não exista, quais são os meios de prova? Como que ela tem que provar? A justiça aceita esses 2, 3 anos ou não? Esse tempo na outra empresa? Nós tínhamos bastante essa situação, que era o tempo rural. Muita gente trabalhava em fazenda, trabalhava em sítios e não tinha como fazer registro naquela época. Trabalhava o pai, que tinha o registro, e de repente os filhos trabalhavam com ele e não tinham o registro. Então é possível ir lá, conseguir material, principalmente com sindicatos rurais, e fazer esta prova de que residia lá e que também trabalhava na terra. E esta documentação, claro, vai servir para entrar na justiça para fazer um processo de justificativa e comprovar esse tempo. Assim também as empresas onde você trabalhou, não teve registro, e vamos dizer que seja há muito tempo, a empresa faliu, desapareceu, e você tem provas de que realmente exerceu as funções lá, de que trabalhou lá, você entrar diretamente contra o INSS para fazer esta prova e tentar ganhar esse tempo através de uma justificativa no judiciário. É possível. É possível. Maravilha. A Roberta, que mora no centro, ela pergunta: se existe refeitório aonde trabalho, tenho direito a vale-refeição? É opcional ou obrigatório almoçar no local? Roberta, que mora no centro. Roberta, pode ser que na categoria sua, que agora não sei ainda qual seria, pode ser que na sua categoria exista lá que a empresa tenha que te fornecer a refeição, ou que ela tenha que te fornecer o ticket alimentação. Se ela fornece o ticket alimentação, ela não teria que te fornecer alimentação lá no local de trabalho. Então, isso tem que ser conhecido para a gente poder responder um pouco mais adequado. Mas a história é assim: a empresa vai te fornecer refeição, seja servindo a refeição que ela tem lá no refeitório, ou através do vale-refeição ou do ticket alimentação, para você poder fazer as suas refeições normalmente. Agora, eu pergunto, e se ela vai de moto, ela tem direito ao vale-transporte? Na verdade, para ter direito ao vale-transporte, você precisa requerer o vale-transporte e provar que você depende dele para se locomover. À medida que você se locomove com a sua moto ou com a sua bicicleta ou vai até a pé, você está abrindo mão do vale-transporte. Então, existe até algumas empresas que dão justa causa para aqueles trabalhadores que pegam o vale-transporte, mas vão de moto. Então, eu estou desvirtuando a finalidade da lei. A lei era permitir que você tivesse locomoção até o local de trabalho. Ah, mas espere, eu fiz um acordo com o meu empregador e ele permitiu que eu fosse com a minha moto e ele me daria uma ajuda de custo através de um pagamento dentro do Lerite e não mais o vale-transporte. Aí tudo bem. Então, ele tem uma permissão e tem um acordo entre você e o seu empregador. Normalmente, esses acordos são feitos através de sindicatos, que daí são os acordos coletivos de trabalho. E insere esta cláusula lá para você ter essa permissão. Mas vamos dizer que não tenha nada disso? Se você pega o vale-transporte e vai lá e acaba trocando esse vale-transporte para colocar gasolina na sua moto e vai de moto, você pode, inclusive, ser dispensado por justa causa por isso. Não é permitido. Fernanda, que mora no Parque São João. Obrigado, Fernanda, pela sua participação e sua audiência. Aproveito aqui para mandar um abraço aos meus amigos, minhas amigas também do Parque São João. Ela disse, doutor Tomazella, minha empresa desconta 50% do meu salário em plano de saúde.
mas eu não quero esse plano, que para mim é muito caro. Posso pedir para cancelar? A empresa tem que me pagar esse valor? Meu Deus, 50% do salário para plano de saúde realmente é bastante puxado. Precisa que você faça uma verificação. Eu não sei que categoria você pertence, mas era bom procurar um sindicato da sua categoria para ver o que está inserido na convenção coletiva de trabalho, ou se tem acordo coletivo de trabalho. Por quê? Porque a convenção coletiva de trabalho, embora você possa falar assim, mas eu nunca vi esse documento, ela existe e pode atingir também você. Então, precisa dar uma olhada para ver se tem essa permissão. Não acredito que tenha uma permissão de descontar 50% do seu salário em plano de saúde. Acho meio exagerado e bastante até absurdo isso. Em todo caso, não vamos exagerar. Vai dar uma verificada, vai dar uma conversada lá para saber por que está vindo esse plano alto. Você partir para um cancelamento imediato, pode ser que você vá atropelar a situação, sem você conhecer bem, e chegar lá e falar, eu quero cancelar. Então, pode ser que tenham consequências para você. Primeiro, descubra a situação para saber em que situação você está colocada em relação a esse plano de saúde. Se existe uma convenção coletiva de trabalho, regulamentando a cobrança desse plano de saúde, para depois você tomar uma providência. Se ela fosse funcionária pública e quisesse ficar livre do IANSP, ele ia ter que ingressar com uma ação judicial, né? Ah, não há dúvida. Daí é uma situação um pouquinho diferente, que daí é direito público, inclusive, é um pouquinho diferente. Tem que sim ingressar com uma ação na justiça para poder se isentar disso. Maravilha, doutor Márcio Tomazella, essa é a personalidade, é federal, hein? Esse aí é o homem que brilha. Vamos para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos, não sai daí. Na região mais nobre da cidade e no local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo o conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas farão de cada instante um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. Realização JZ Moraes Empreendimentos Imobiliários. Acrílicos PVCRIO, comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bottoms, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao CEAGESP. Voltamos ao Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. O tempo voa aqui, doutor Tomazella. Deixa eu ver só, bate-papo gostoso. O senhor estava acabando de falar, puxa, como é gostoso estar interagindo com a população, o pessoal ligando e a gente podendo auxiliar, esclarecer essas dúvidas. É muito gostoso, né? É verdade, eu me sinto bastante honrado aqui, doutor Pupim, queria agradecer você novamente e realmente também para a gente é ensinamento. Nós sempre temos que estar adquirindo conhecimento, estudando para a gente poder estar conversando com a população, conhecendo o dia a dia da advocacia trabalhista. Não são coisas simples, as leis são aprovadas todos os dias e a gente tem que acompanhar todos os dias. Então, por isso até os mandamentos do advogado diz que estuda, pois senão será cada dia um pouco menos advogado. Então, todo dia a gente tem que estar estudando, conhecendo as leis, e é realmente um prazer estar aqui com vocês para poder passar essas informações. Aparecida, que mora na Vila Nova. Obrigado, Aparecida, pela sua audiência e participação aqui no Justiça Cidadã. Ela diz, minha sobrinha trabalha como empregada há 3 anos sem carteira assinada. Agora a patroa vai registrar a carteira dela.
Como fica esse tempo para trás, doutor Tomazella? O registro em carteira, ele pode ser feito de forma retroativa, você vai reconhecer o vínculo de emprego desde o primeiro dia, fazer os recolhimentos do INSS durante todo este período, caso isso não tenha ocorrido, eu estou entendendo que não, pois ela não tinha registro. Não há a obrigação, pela lei nova, de você retroagir qualquer um desses direitos, mas a empregada doméstica sempre teve direito a registro. Isso já era garantido desde a lei de 72, não tem diferença em relação a isso. Recolhimento do INSS, né, registro em carteira, essas são provas cabais, justamente para fazer a aposentadoria dela. 3 anos, são 3 anos que ela pode contar de recolhimento do INSS para fazer contagem da sua aposentadoria. A Sandra, que mora no Parque Bela Vista. Obrigado, Sandra, pela sua participação, Sandra. Meu filho trabalhou na empresa por 8 anos e saiu há 1 mês com algumas lesões nos braços e nas mãos. Foi demitido sem justa causa. Ele pode procurar um advogado para recolocá-lo na empresa, doutor Tomazella? É a Sandra que está lá? Sandra, eu acho interessante ele consultar realmente um advogado para saber em que situação ocorreu a dispensa dele, para saber em que situação ele vivenciou em relação às lesões que ele está sofrendo, se é uma doença ocupacional, oriunda das funções que ele exercia lá, para então ele poder quantificar ou ter uma melhor noção do que pode ser feito. Procura realmente, pede a ele que procure um advogado para fazer uma consulta, para ele ter uma ideia exata do que pode ser feito. Se dispensaram ele, é porque ele tinha um exame que a gente chama de exame demissional, que dava a possibilidade do empregador dispensá-lo sem justa causa, porque está dizendo que ele estava apto ao trabalho. E isso precisa ser muito bem verificado, porque pode ser que ele não estivesse apto a ser dispensado. Então, precisa ver em que situação ocorreram as lesões, se foi aberto algum acidente de trabalho, se de repente ele ficou encostado pelo INSS, por quanto tempo ficou, para aí depois ele ter aquele direito à estabilidade provisória, do artigo 118, que ele tem 12 meses de estabilidade após retornar do INSS. Ah, mas nem foi aberto acidente de trabalho. Puxa vida, nós não conseguimos fazer nada porque a empresa se recusou. Aí, então, é caso de entrar na justiça e fazer estas provas para garantir o direito dele. Vamos lá. Grande doutor Tomazella. Jura, que mora na Vila Nova. Grande Jura. Jura, um grande amigo, né? Sempre presente, sempre participando aqui do Justiça Cidadã. Exatamente, Jura. Esse é o programa para levar informação à nossa população. Obrigado pela sua participação, viu, Jura? Abraço ao delegado Pupim e também ao doutor Tomazella. O Justiça Cidadã é um grande aprendizado. Gostoso ouvir isso aí, né, doutor Tomazella? Ah, realmente, é um prazer, realmente, a gente ouvir essas situações. Muito obrigado, Jura. E aqui participando com o doutor Pupim, você realmente adquire bastante conhecimento. São diversas áreas, não é só direito trabalhista, são diversas coisas que ele traz aqui, realmente exercendo, levando a vocês o que a gente chama de cidadania. Isso que eu acho que é importante. Muito obrigado. Maria de Lourdes, que mora no centro. Obrigado, Maria de Lourdes, pela sua audiência aqui conosco. Ela diz: sou faxineira e trabalho de segunda a sexta-feira em casas diferentes, todo dia. Tenho direito a algum registro em carteira ou outros benefícios, doutor Tomazella? Quem pergunta é Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, precisaria conhecermos um pouquinho melhor a sua situação. Veja o que está dizendo a nova lei, ou o que já estava dizendo os nossos tribunais, já haviam se solidificado nessa questão de quem trabalha mais de 2 dias na semana para uma mesma família, para uma mesma casa, mesma pessoa, tem direito a registro em carteira. Isto cria o vínculo de emprego. Então, precisaria saber se você está fazendo, por exemplo, 1 dia só por semana em cada casa.
eu acredito que você não consiga fazer a prova aí do registro. Se você trabalha mais de um dia, 2 dias por semana, então pode ser que você tenha direito ao vínculo de emprego e tenha que ser registrado por essa pessoa que você despende 2 dias da sua semana exclusivamente para ela. Por isso, talvez você tenha que consultar um advogado, mas eu acredito que você tenha sim o direito. Agora, esse vínculo empregatício que fala, não são 2 dias, não gera vínculo, né? Seria acima de 2 dias? Seria 3 dias para trabalho ou não? Nós tínhamos um parecer dos nossos tribunais dizendo assim que mais de 2 dias geraria vínculo de emprego. Então isso começou a sedimentar. Agora a lei nova, ela veio e nos considerandos dela, ela coloca lá assim que até 2 dias, né? 2 dias já é suficiente para provar o vínculo. Então, talvez a gente tenha um pouquinho de mudanças aí em relação ao que os tribunais estavam entendendo. Ou seja, como é uma lei nova, vamos aguardar aí as decisões judiciais para que a jurisprudência se firme no sentido, né, doutor Tomazella? Exato. Nós tínhamos a empregada doméstica, é de 72 a lei. E de lá para cá, nós tínhamos diversas jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho que vieram sedimentando isso. Então, era uma coisa bastante difícil porque nós não tínhamos um amparo legal. Agora vem uma lei para tornar isso totalmente diferente. Como ela é nova, algumas coisas serão resolvidas somente pelos tribunais mesmo. Então, a jurisprudência virá, né, de acordo com as ações que vão surgindo na justiça e as dúvidas que vão surgindo, e ela vai realmente patentear isso, deixar isso mais claro, mais objetivo, para você dizer está ou não correto esse procedimento. Então, eu acredito que isso vai acontecer aí nos próximos meses, né, até ano, aí, para poder a gente ter uma jurisprudência mais específica sobre esse assunto. E quero finalizar aqui as perguntas do dia de hoje com a pergunta do meu amigo, seu Paulo Trinca. Que satisfação aqui receber a ligação do senhor, seu Paulo. Ligue sempre, nos prestigiando, todas as terças-feiras aqui, 8 horas da noite. Muito obrigado, seu Paulo, pela sua participação. Um grande abraço ao senhor. Ele disse, abraço ao delegado Pupim e ao doutor Tomazella. O programa está uma beleza, uma maravilha mesmo. Obrigado, senhor Paulo Trinca. Seu Paulo, eu que agradeço, né? Realmente é muito interessante. O programa aqui é bastante tranquilo. Já vim outras vezes aqui. A gente já conseguiu passar a nossa mensagem, conseguir esclarecer dúvidas. E é realmente importante isto, porque já fui em outros programas, mas realmente assim, com essa participação da ligando, fazendo as perguntas, inclusive ao vivo, né? Com essa recepção do Dr. Pupim, realmente só aqui na Justiça Cidadã e na TV Votorantim. Maravilha, aí, olha, calma, não é? É porque o Dr. Tomazella é nosso amigo, né? Dr. Tomazella, o tempo está se esgotando já, voou. Eu vou passar as suas considerações finais. Eu quero realmente agradecer ao Dr. Pupim pelo convite aqui na Justiça Cidadã. Não é a primeira vez que a gente veio aqui. Realmente é dinâmico, o programa é dinâmico, as perguntas a gente tem que responder aqui ao vivo. Às vezes até a gente, não vou dizer que a gente se sente inseguro, mas nem tudo a gente conhece. A gente procura fazer o nosso melhor para vocês com essas possibilidades. Quero agradecer também o nosso amigo Ayrton Kermes, que aqui na TV Votorantim se destaca bastante, um projeto muito bom, muito interessante. E é você, doutor Pupim, e a nossa amiga Cibele, que tem nos ajudado aí também no seu programa, montando aí as pautas aí, e busca a gente, liga, vem, não vem, quando vem. Então, realmente o nosso agradecimento. E você, telespectador, que está aí em casa, preocupado com os seus direitos e participa com a gente sempre. Muito obrigado a todos, obrigado, doutor Pupim. Doutor Tomazella, o segredo do sucesso é muito fácil. Primeiro, tem amigos e amigas que estão aí nos assistindo, ou seja, nós temos um público. Segundo, nós temos personalidades que são, como o senhor aqui, que falam, mostram conhecimento. Terceiro,
é ter uma assessora de imprensa como a Cibele Freitas, ou seja, e quarto é ter toda essa assessoria dos membros aqui, Carlos André, Saldanha, da família TV Votorantim, ou seja, tendo item por item, viu? É receita do sucesso. Dessa forma, chegamos ao fim do Justiça Cidadã, agradecendo muito a sua participação e a sua audiência. Quero agradecer também a JC Moraes, 3211-6867, que tudo a parte de loteamento, terreno, imóvel, JC Moraes, 3211-6867. E também ao seu Alexandre, que confecciona artigos de acrílico lá, chamado PV Crio, 3222-7071. Mais uma vez, agradecemos a equipe, a família TV Votorantim e também a nossa assessora de imprensa, Cibele Freitas, que amanhã está acordando 5 horas da matina. Com esse friozinho todo, você embaixo do cobertor, Cibele Freitas indo trabalhar. E eu posso falar assim, na Rádio Cruzeiro, lá de Sorocaba. Aproveito para mandar um abraço ao nosso amigo Fábio, Fernando, enfim, Márcio Correia, todos lá da Rádio Cruzeiro. Também o nosso presidente Alexandre Latuffe. O programa de hoje será reprisado na TV Web, Rede Amigos da Cultura.com.br. Finalizo com uma frase atribuída ao filósofo Confúcio: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Tenhamos todos uma noite abençoada.